Muito boa noite. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos. Hoje, 29 de julho. Julho já está dando tchau para a gente, né? Último domingo. E hoje nós estamos contando, assim, com muita alegria, com a presença do nosso irmão Rogério, presidente lá do LAJ, né? Do Lar Abrigo Amor a Jesus, espírita atuante lá no Bezerra de Menezes. Está na presidência não, né? Não dá tempo para tudo. Mas é vice-presidente lá no Bezerra de Menezes, em Conselheiro. Então, para a gente aqui é uma alegria todas as vezes que o Rogério vem. A gente convida e ele, graças a Deus, né? Ele concorda, vem mesmo, e a gente só tem a agradecer ao Rogério pela colaboração dele, né? E vamos já, né, iniciando a nossa reunião, fazermos a nossa prece e passarmos para o nosso irmão. Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esse encontro. Que possamos, Senhor, em aprendendo as lições que nos serão ministradas, iniciarmos a vivência de tudo que viemos buscar nesta casa. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós e que o nosso irmão receba a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Rogério da Silva, com a palavra. Boa noite a todos. É sempre um prazer, né, estar na Casa Espírita, falar de espiritismo. A gente se apaixonou pela doutrina há muitos anos atrás, por um processo bastante interessante, até porque ele não se assemelha a outros processos que... Até porque existem alguns jargões no espiritismo que eu não gosto muito, né? Quer dizer que ou vai pelo amor, ou vai pela dor, essas coisas assim, como se ir ao espiritismo fosse uma coisa compulsória sempre, né? Mas não é, não. Muita gente vai ao espiritismo pela curiosidade, pela necessidade e pela busca de explicações, né? Então eu também cheguei na doutrina espírita por curiosidade, porque a primeira vez que eu ouvi alguém falando até equivocadamente que era kardecista, eu cheguei a pular na cadeira. Falei, mas que negócio é esse? Eu nunca ouvi falar nisso. Kardecista. E a professora, era uma enquete no colégio, e a professora falou, depois você conversa com ele e fica sabendo o que é. Porque eu falei, eu nunca nem ouvi falar nisso. E aí, 2, 3 anos depois, eu conheci realmente a doutrina espírita, né, o espiritismo, e vi até que nem existia kardecista, né? E aí a gente entrou na doutrina espírita e já estamos transitando aí há uns 30 anos. A gente já, primeira vez que eu vim ao Centro Espírita Friburguense foi acompanhando o Sérgio Lobusco e o Fernando Figueiredo, isso já se vão lá, sei lá, uns 25 anos ou mais. Então é sempre um prazer, essa coisa de falar, olha, saiu de lá e veio aqui. Não, a gente vai porque gosta mesmo, né? Aqui no Friburguense é mole, né? O difícil é ir em Santa Rita da Floresta, em São Pedro de Lumiar, né? Em Cachoeira de Macacu. Cachoeira até que é aqui perto, mas de Conselheiro a Cachoeira é muito mais longe, né? Porque 6 horas da tarde você sai de Conselheiro, você leva 40 minutos até o Paissandu, depois 25, 30 até Cachoeira de Macacu. Bom, mas hoje nós vamos falar da autoridade da doutrina espírita, né? Esse tema está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2. Logo quando começa a introdução ali do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca esse tema, esse segundo item, a autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. A princípio parece um tema assim, meio histórico, meio... que possa ser desenvolvido de uma forma cansativa ou na historicidade, historicamente, mas não.
é um tema que é bastante interessante, até porque existe uma preocupação constante com o controle doutrinário, com o que é realmente espírita e o que não é realmente espiritismo. Existe uma invasão e uma enxurrada de literatura, né, mediúnica, de literatura que aproveita esse filão, não só a literatura, mas o cinema e todos os tipos de divulgação aproveitam, porque é um tema que incita a gente acaba indo ver e acaba comprando. Então, é importante que a gente fale, né, da autoridade da doutrina espírita, o que é realmente espiritismo, o que não é espiritismo, quais os cuidados, porque, como eu disse, isso desde os anos 80 começou essa grande indústria, né, literária divulgando obras mediúnicas. Eu tive um amigo, né, que desencarnou há uns anos atrás, o Júlio César Grande Ribeiro, que ele dizia que não importam quantos espíritos estejam juntos ou acocorados ao redor do médium, isso não transforma a obra mediúnica numa obra espírita. O que transforma essa obra numa obra espírita é a sua finalidade, a sua função, né, e o seu trabalho, a sua intenção realmente, porque senão vira autoajuda e vira outros tantos tipos de literatura fácil de se ler e de se comprar. Pois muito bem. Então vamos lá, né? Esse capítulo ele começa assim, né? Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Esse é um dos processos bastante interessantes que Kardec já determina ali. E o mais interessante é nós percebermos por que no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele se preocupa com isso. Já havia publicado o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, né, no intervalo ali de 4, 5 anos entre um e outro. E agora no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz logo na introdução esse controle, essa alusão aí à autoridade da doutrina espírita. Porque naquele momento, realmente, os 3 aspectos da doutrina espírita estavam lançados, né? Através do Livro dos Espíritos, a parte filosófica, através do Livro dos Médiuns, a parte científica, e através do Evangelho segundo o Espiritismo, a consequente relação religiosa. Ou seja, o tríplice aspecto se fecha aí. Depois viria o céu, o inferno e a Gênese, mas aí se fechava realmente o processo inicial da doutrina espírita. Então ele diz que é importante que essa obra não tenha vindo de uma única pessoa, porque senão ela havia realmente só disposto das luzes dessa pessoa, né? E aí ele continua dizendo assim, quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Ou seja, a gente acredita, né, que Kardec reunia os médiuns e fazia ali Não, ele recebia... Eu ganhei um livro agora há um mês e pouco atrás, que chama O Legado de Allan Kardec. É muito interessante, eu não recomendo normalmente obras, mas vale a pena, tá? Porque é falando da história realmente, dos bastidores, né? O making off ali do processo da codificação da doutrina espírita, e o mais importante, depois da morte de Kardec. Quando Kardec desencarna, o que começa a acontecer dentro do movimento espírita já naquele momento. Um processo muito interessante, que fala lá, que hoje está muito, né, a mídia espírita aí está falando muito no processo de alguns processos de adulteração da Gênese e tal. Então vale a pena, chama O Legado de Allan Kardec. É muito legal o livro, muito bom. Eu peguei e comecei a ler, até para dar uma satisfação a quem me presenteou. Normalmente se faz isso, né? Você ganha um livro, lê as primeiras páginas, até porque a pessoa fala, e aí, está lendo? Estou gostando muito. E aí você pelo menos conhece a obra. Mas eu comecei a ler e realmente não consegui parar e terminei. E agora estou relendo o livro porque é realmente muito interessante. Então ele diz aí, Kardec diz já no segundo parágrafo desse processo da autoridade da doutrina espírita, dizendo que a doutrina espírita ela eclodiu em vários pontos, simultaneamente. Em vários países, em vários lugares. Todo mundo recebia aquelas mensagens com cunho doutrinário,
estruturando uma nova filosofia, uma nova proposta filosófica, e todo mundo meio sem saber por quê, né? E todo mundo recebendo, até que mais tarde o senhor Allan Kardec começa a codificar, isso começa a se espalhar e as pessoas começam a enviar para ele, e depois ele, no processo de enviar os questionamentos e recolher as respostas. A gente, às vezes, não tem tempo de ler as obras básicas, né? E quando a gente lê essas relações históricas, a gente fica até meio com vergonha, né? Porque imaginem, hoje eu criaria uma linha de transferência aí, de transmissão, e mandaria para todo mundo no mesmo clique, né, no computador, as perguntas para todo mundo no mundo inteiro. Imagina tudo feito pelo correio, né? Tudo feito utilizando o correio, manda, espera alguns meses, volta, lê tudo, escreve tudo. Então era um processo bastante dinâmico, né? Isso mostra para a gente, até porque muita gente, principalmente a gente quando está chegando no movimento espírita, a gente acredita que foi assim, né? Começou 2018 e faz o livro dos Espíritos, daí uns dias faz o livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese e tal, desencarna Allan Kardec, como se isso tivesse acontecido em alguns meses, né? Mas levaram 11 anos. Foram 11 anos de trabalho, só a codificação do Pentateuco Espírita, e aí ele, achando que tinha pouco trabalho, publicava paralelamente a Revista Espírita todos os meses. E às vezes a gente fica com dificuldade de ler, né? Fala, mas eu não tenho tempo, sou muito ocupado, né? E ele trabalhava ainda, né? Para concluir, ele ainda trabalhava ainda. Então o segundo parágrafo diz isso, que a doutrina espírita não surgiu em Paris, não surgiu na França, em lugar nenhum. Ela surgiu no mundo inteiro, ela começou a eclodir em todos os lugares, através de vários médiuns, que começaram a receber essas mensagens e endereçar àquele que estava codificando essa nova doutrina, né? Eu imagino quanta coisa ruim ele deve ter recebido. Porque todo mundo que recebia qualquer coisa, vou mandar para Paris. Então os espíritos começam a se comunicar com todas as pessoas, né? Aí eles são, pois, os espíritos que fazem a propagação com o auxílio de inúmeros médiuns. Ou seja, os espíritos começam a falar, começam a ditar comunicações a inúmeros médiuns, estruturando a doutrina espírita. Isso, mais tarde, nós vamos perceber com o andamento da nossa conversa, que é isso que vai dar autoridade à doutrina espírita. Porque uma obra mediúnica, ela tem a característica e o valor da opinião daquela pessoa, daquele espírito, seja ele quem for. Essa é uma orientação dos próprios espíritos superiores. A opinião daquele autor, daquele espírito que está ditando aquela obra, tem a opinião dele, tem o valor e a experiência dele. Eu costumo dizer, o pessoal gosta muito de ler André Luiz, né? Muita gente entrou na doutrina espírita através de André Luiz. E eu tenho uma história muito boa que minha cunhada, ela nasceu em Pedro Leopoldo, a mãe dela era uma médium, e a família era amigo de Chico Xavier, então o sonho dela era transformar meu irmão em espírita. E ele era um cara cético, cara racionalista, e aí ela compra o nosso lar e dá de presente para ele. E aí me liga e fala assim, olha, Rogério, você tem que me ajudar, você conhece seu irmão. Vamos mostrar para ele o espiritismo. Embora ela mesma não conhecesse, ela queria que ele conhecesse. Porque, às vezes, conviver dentro do centro espírita e conviver com outras pessoas não nos transforma em espírita e nem nos faz conhecedores do espiritismo. É o caso da minha cunhada. E aí ela reclamou muito e deu o livro de presente para ele e falou, olha, vamos cobrar ele. Passado alguns dias, ela me liga novamente e fala assim, já largou o livro. E aí eu, bobinho, fui falar com ele. Rapaz, foi meu filho, cuidado com esse cara. Foi, mas que cara? Rapaz, você vai querer me falar que tem ônibus, que tem casa, que tem herança. Ou seja, ele não tinha as bases para compreender a vida no plano espiritual. Então a gente às vezes começa de forma errada e persiste conhecendo o espiritismo de forma errada, né? E eu tive que deixar para lá, porque ele tinha total razão. Para quem não conhece o espiritismo, ler uma obra dessa, realmente nos parece obra de ficção. Essa própria obra ficou durante 7 ou 8 anos nas prateleiras da Federação Espírita Brasileira, tida como um absurdo. Somente depois de alguns anos foi publicada.
O problema de nós recebermos, né, essa universalidade do ensino, essa condição mundial do Espiritismo, dele aparecer e trazer comunicações de todos os lados, isso traz a universalidade do ensino dos Espíritos, né? Ela reside nessa causa rápida de propagação, porque o que nós lemos na doutrina espírita fica meio difícil de acreditar que foi feito em tão poucos anos, embora 11 anos sejam muitos anos. Mas, como isso veio de muitos lugares, e de muitas regiões e de muitas pessoas, o que aconteceu foi que Kardec teve o trabalho de passar pelo crivo da observação, da razão, do bom senso, né? Olhar aquilo realmente com olhos críticos e selecionar aquilo que realmente era bom e aquilo que não era bom. Nós vamos sair do processo da contradição, né, de certos espíritos, porque durante a construção da doutrina espírita, o que houve foi uma enxurrada de artigos, de materiais, de livros contra a doutrina espírita. A partir do lançamento do Livro dos Espíritos, o mundo científico, o mundo filosófico, o mundo literário, culto realmente, acadêmico, ele começou a criticar e a criar outras tantas respostas para aquilo que Kardec e os espíritas da época chamavam de comunicação dos espíritos, né? Se falava muito do coletivo inconsciente, ou seja, essas reuniões que vocês fazem e dizem que os espíritos se manifestam, nada mais é do que a manifestação do inconsciente coletivo. Várias pessoas ao redor de uma mesa, todo mundo querendo que aconteça uma comunicação, porque dizia-se o seguinte: mas e quando o médium traz uma resposta ou uma comunicação que ele não sabe, que ele não tem autoridade para falar daquilo? Ah, é o inconsciente coletivo. Várias pessoas, e todos nós estamos pensando, e esse espírito encarnado, essa pessoa, capta isso no ambiente e traz, né? Então, haviam várias e várias propostas ou teorias para explicar que não fossem os espíritos. Eu gosto muito do espiritismo porque ele, na prática, ele faz com que nós realmente nos tornemos espírita. Ficar no estudo, na teoria é muito legal, mas isso faz com que cresça em nós uma vontade, uma necessidade premente de colocar isso em prática. E quando você coloca isso em prática e tem o prazer de participar de uma reunião mediúnica séria, bem estruturada, com finalidades, que no nosso meio espírita normalmente são reuniões socorristas, são reuniões diferentes da época de Kardec, onde eram reuniões de pesquisa, de estudo. Hoje não, hoje nós recebemos na Casa Espírita pessoas que precisam naquele momento ali de uma ajuda, de uma palavra amiga, de um esclarecimento, que vem muitas vezes nos trazer uma palavra amiga, nos dar um esclarecimento, trazer uma sugestão. Então, a primeira vez que eu recebi uma pessoa que eu conhecia numa reunião mediúnica, eu fiquei muito entusiasmado, porque eu vi na prática que eles não morrem. Porque a pessoa chegou e foi um frequentador aqui da Casa Espírita, é interessante isso agora, eu me lembro, foi o seu Ézio, ele esteve lá no Bezerra, há muitos anos atrás isso, e ele disse, falando sobre o Lar Abrigo Amor a Jesus. Na época, 15 anos atrás, talvez até um pouco mais, quando eu fui presidente lá, eu acho que na primeira ou segunda vez, e ele falava sobre as tribulações, sobre os problemas da Casa Espírita, do lar, né, na Casa Espírita. Então eu disse, eu conheço esse cara, eu conheço ele, esse morreu mesmo, que eu tenho certeza. Esse, aí você começa a perceber o que é esse tal de desencarne, né? O que é na prática essa coisa que o cara era seu parceiro, era pessoa que já fez campanha do quilo comigo, que, né, já lidou com a gente, e você vê a pessoa chegar. Muitos anos depois, nós recebemos uma outra pessoa na Casa Espírita, e essa pessoa disse assim, começou a dizer, seu Rogério, hein? A primeira coisa que ele disse foi isso. Eu estava dirigindo a reunião mediúnica e disse, seu Rogério, hein? Sabe quem está falando? Eu falei, sei. Sabe mesmo? Eu falei, sei. É o seu Lúcio Quinúcio. Rapaz, ele gostava desses ditados, desses jargões, ele disse assim,
água mole, pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Quem diria o senhor dirigindo reunião mediúnica, hein? Como as coisas mudam. Entrei agora na casa, a casa está toda mudada, transformada, muito tempo que eu não vim aqui. Eles não morrem, né? Eles não morrem. É muito interessante, porque a gente fala de espiritismo na teoria e às vezes não usa isso, a razão, o bom senso, fica pensando que os espíritos se manifestavam lá, na historicidade, lá na antiguidade. Mas eles continuam aí, continuam trabalhando, continuam produzindo, até porque Kardec diz no final da codificação uma frase que para mim é um beliscão, sabe aqueles beliscões bem doídos? Que ele diz assim: as bases estão lançadas, e sob essas bases há de se construir um maravilhoso edifício. Que deu o edifício, gente? Que deu o edifício? Aonde que construíram o edifício? Aonde nós construímos esse edifício? Paramos de pesquisar, paramos de estudar, nós nos atemos só a ler Kardec. E aí aparece o Hermínio Corrêa de Miranda, todo mundo fica fascinado, apaixonado. Primeira vez que eu li Hermínio, eu falei assim: meu Deus do céu, finalmente eu encontrei um filósofo espírita. Herculano Pires, né, desencarna lá no final da década de 70, um jornalista, um cara lúcido. Que dessas pessoas? Kardec alerta nesse controle, né, dos espíritos, onde está a construção desse edifício? Nós paramos, transformamos o espiritismo numa religião, numa simples religião, onde a grande maioria de nós se desincumbe do compromisso religioso, não leva o espiritismo para casa, não leva o espiritismo para o trabalho, não leva o espiritismo no carro, não leva o espiritismo para suas relações pessoais, profissionais, onde nós insistimos em deixar que o espiritismo seja mais uma religião. Não tem como. Não tem como. Essa frase ela é muito interessante, eu já usei ela em várias palestras por vários motivos, né? E ele diz assim: não consigo acreditar que o mesmo Deus que nos deu inteligência, razão e bom senso nos proíba de usá-los. Se você fala mal ou contesta alguma coisa, você diz: nossa, o cara, olha, está falando, né, disso, ou discordando daquilo, não pode discordar. Nós temos que aceitar. Não. Kardec codifica a doutrina espírita sob orientação dos espíritos na forma de perguntas e respostas para nos incitar, para nos mostrar: olha, cara, pergunta, se você tiver alguma dúvida, fala, pergunta, não aceite. A gente ouve falar tanto de reencarnação, né? A grande maioria de nós não compreende a reencarnação. Nós acreditamos que todo mundo já reencarnou. E se nós perguntarmos às pessoas, todo mundo: não, já reencarnei várias vezes. Você já nasceu? Não, rapaz, já reencarnei várias vezes, tem certeza disso. E aí você muda a pergunta e fala: mas você já morreu várias vezes? Ah, bom, aí muda um pouco de aspecto, né? Porque para ter renascido várias vezes, inevitavelmente você tem que ter morrido várias vezes. Ou seja, é essa relação de razão, de bom senso, que os espíritos chamam a atenção, que Kardec chama a atenção na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala: é uma doutrina arrazoada, é uma doutrina de bom senso, né? E nós, transformando a doutrina espírita numa simples religião, nós começamos a acreditar em qualquer espírito. Morreu, não tem um ditado, né? Morreu, virou santo. O cara era uma mala danada no bairro da gente, a gente conhece o cara enrolado, morreu. Não era tão ruim assim. O cara morreu, vou arrumar uma confusão com o cara que morreu, né? Não vou. Então, vá que esse negócio de sobrevivência da alma é verdade, né? Vai que é verdade, porque a gente acredita que todo mundo reencarnou. Mas quando chega na gente, fala: não sei, talvez sejam as minhas primeiras, as primeiras 1000, né? Talvez sejam as primeiras 1000. Eu costumo brincar sobre reencarnação, que ou ela existe, ou Deus não sabe fazer gente. Porque ele não consegue fazer dois iguais.
Não tem dois, nem irmãos gêmeos, ele não consegue. Ele acerta na aparência, erra no caráter, erra no ser, né? Você conversa com um, conversa com o outro. Às vezes você olha e fica até meio em dúvida, mas é igual, né? Se abrir a boca, você sabe quem é quem. São dois espíritos diferentes. Ou eles são, ou nós somos resultados de várias experiências reencarnatórias, ou Deus nem existe, né? Por que justiça é essa? Que faz um mais inteligente do que o outro, um mais esperto do que o outro, um mais bonito do que o outro, um nascendo na Vieira Soto, o outro nascendo no Baixadão do Morro do Dedé ou na Xingu, em Olaria. Que Deus justo é esse? O Paulo Henrique nasce na Vieira Soto, né? E o Wellington nasce lá no Baixadão do Morro do Dedé. Que Deus é esse? Se nós não entendermos esse processo, é isso que eles falam da autoridade. Né? Por que isso é verdade? Por que isso realmente nunca foi contestado de forma a desmoralizar ou a desacreditar a doutrina espírita? Porque existe essa universalidade dos conceitos. Isso não veio da cabeça de uma pessoa. Isso passou por uma peneira de razão, de bom senso. É um trabalho que, por si só, se nós não fôssemos apaixonados pela doutrina espírita, por si só, é um trabalho que merece muito respeito, porque depois de 160 e tantos anos, não ter sido derrogado, não ter sido ultrapassado, continuar, apesar da nossa letargia, uma doutrina de vanguarda, porque ainda hoje faz sucesso. Se você for convidado para uma festa, faça uma experiência. Aqueles mais tímidos, menos confiantes na doutrina espírita, faça uma experiência. Sempre surge uma conversa que dá para enfiar o espiritismo numa festa de aniversário. Faça uma experiência, para não ser chato, faça uma experiência rápida. Né? Quando falar, fala, não, eu também acho e tal, e alguém vai falar, mas você é espírita. Muita gente no movimento espírita acha ainda que vai ser linchado, né? Convidado a ser retirado da festa, mas não. Daí a pouquinho vai vir gente perto de você, quando você estiver lá, no meu caso, então, comendo um salgadinho, né? Está lá pegando aquela coxinha, né? E tal, alguém chega e fala, rapaz, eu também adoro esse negócio de espiritismo. Eu não frequento não, mas olha, eu tenho uma coisa, rapaz, eu acho que eu já fui, eu acho que eu vou ser. E o cara é católico. Às vezes protestante. Ele acha que já foi, como? Se a doutrina dele nem concebe o processo da reencarnação. Né? Eu tenho um irmão que eu, às vezes, fazia ele de médio de transporte sem ele saber, porque eu vou, às vezes, meio longe. A gente tem trabalhado muito na região dos lagos, com palestra, com seminário, workshops e congressos. E aí eu sempre chamava ele, até que um dia ele falou, pô, não vou não. Mas ele não falou que não podia, ele falou que não ia. Eu falei, mas pô, o que houve? Ah, não, ó. Ele é católico. E ele diz, não vou não, esse troço está criando uma confusão na minha cabeça, rapaz, eu vou lá no estudo bíblico lá do meu grupo, lá da Anchieta, já estou arrumando umas confusão lá, eu não vou nesse negócio mais não, que esse troço está mexendo com a minha cabeça. Mas o que você acha? Eu falei, não, eu acredito, eu concordo, você vai... Um dia eu estava fazendo uma palestra lá no Dr. Hermes, lá em Cachoeira de Macacu, ele se meteu na minha palestra. Pediu uma parte e contou uma história na palestra. Estava ficando realmente atrevido, acho que era hora de parar mesmo, né? E ele disse assim, olha, eu acredito, só que eu gosto de onde eu estou. Eu gosto das pessoas que lá, eu gosto do estudo, eu estou lá há muito tempo, a gente faz encontro de casais, a gente faz não sei o quê. Eu gosto, eu trabalho na cozinha, ou seja, a gente não pode fazer com que o espiritismo tenha esse sentido para a gente. Não, eu vou lá, né? Se arruma e tal, tá indo aonde? Vou ali no centro e já volto, rapidinho. Já... Não faça isso. Vá ao centro espírita munido de intenções, de segundas intenções. A doutrina espírita é uma doutrina de experimentação. Implante, implemente, experimente. Se não der certo, volte lá e pergunte por que não deu certo. Às vezes você errou no processo. É igual receita, né? As primeiras vezes que a gente faz, por mais que a pessoa explique, você sempre erra. Minha mãe faz uma broa de banana lá no Bezerra há uns 30 anos, todo mundo quer a receita. Ela dá a receita para todo mundo. Só que todo mundo fala, não fica igual a dela. É lógico que ela está ocultando alguma coisa.
Eu já falei para a mãe, tem algum... Não, isso é porque o pessoal não sabe. Mãe, se você ensinar, o cara faz. Tem muita gente aqui no centro que cozinha até melhor do que você. Como é que não acerta a broa? Então, se você não está acertando a receita, volte lá com quem sabe e procure saber. Por que não deu certo aqui em casa? Por que não deu certo no meu casamento? Por que não deu certo no meu trabalho? Por que não está dando certo estas propostas na minha vida? E veja e analise, porque é uma ciência de experimentação, onde nós somos concitados, incitados o tempo todo a utilizar o bom senso e a razão. Existe um processo nessa criação da doutrina espírita, né, que chama concordância das revelações. Ele diz assim: uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as relações que eles façam espontaneamente, as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médios estranhos uns aos outros e em vários lugares. Ou seja, a universalidade e a concordância das relações é isso, manifestações em vários lugares, através de vários médios que nem se conhecem, em lugares totalmente diferentes e fora de contexto. E aí Kardec trouxe tudo isso e começou a ler que quando elas não eram iguais, no fundo, a intenção da mensagem era a mesma. Então ele começou a condensar tudo isso, né? Ele começou a condensar tudo isso e começou a perceber que era importante essa diversidade de médios distantes uns dos outros. Por quê? Porque eu sou o médium, e aí começo a receber mensagem de um só espírito. Toda vez que eu vou na reunião mediúnica, só fulano se manifesta por mim. Para começar, isso não é manifestação, isso é obsessão. Só ele. Hoje de novo, semana que vem de novo, eu falo para o meu amigo: para, que negócio é esse? Deixa eu pegar outras estações, deixa eu rodar esse dial aí da minha mediunidade e deixa outras pessoas virem aqui. E aí Kardec ainda alerta dizendo assim: olha, não adianta muito virem vários espíritos pelo mesmo médium, porque a gente não vê, não sabe quem é, ele usa o nome que quiser, né? Traz uma mensagem, falou Rogério, traz outra mensagem, não, hoje é Ângelo, não, hoje é Magui. Como é que eu vou saber quem é? Então ele diz, é muito interessante, e uma das seguranças que trouxe para a doutrina espírita foi isso, a concordância das revelações. Ela veio por vários médios que não se conheciam, distantes uns dos outros, espontaneamente. Espontaneamente. Né? Os espíritos deviam se reunir e falar assim: essa semana, qual o tema? Essa semana nós vamos falar dos atributos da divindade. E aí começava, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos e não sei aonde, e aí manda tudo lá para Paris, lá na galeria, lá no centro de Paris, manda para um tal de Kardec. Olha que coisa interessante, né? Às vezes a gente estuda a doutrina e não se apercebe dessas coisas. Na posição em que nos encontramos, né, a receber comunicações de todo lado, hoje é uma coisa interessante, né? Como é que tem médios, como é que tem mediunidade, e como é que você ouve falar em casas espíritas publicando livro. Vocês já perceberam isso? Existe um paiol assim com um arsenal muito grande de pessoas, médios começam a escrever algumas poesias, daí uns dias não falta um dirigente para dar um pitaco errado, né? Ah, vamos juntar isso, vamos publicar um livro? Rapaz, olha, eu não sei se vocês recebem pela internet tanta propaganda de livro. Eu compro bastante livros, até para a Casa Espírita, lá para o abrigo e para o grupos de estudo, que a gente monta muitos grupos de estudos, e a gente recebe muita coisa ruim. Mas é muita coisa ruim. E a biblioteca lá do Bezerra recebe muita doação, porque ninguém quer ter biblioteca mais, né? Aquilo dá um trabalho danado, ácaro, fungo, broca. Hoje você compra um iPad aí, baixa ali 300. Outro dia o Folhadelo, um diretor lá do Laje, mostrou o Francisco, falou que está com 300 e poucos livros no celular. E a gente recebe muito livro lá no Bezerra, e as meninas lá, o rapaz lá, o Marcos lá da biblioteca, falou: Rogério, chegou uns livros aí, dá uma olhada. Rapaz, olha, é difícil o negócio. Tem umas coisas que se fala assim: não é possível. Não é possível que o cara escreveu esse negócio aqui, a editora publicou, e uma federação
chancelou. Coisas difíceis. Então, qual o resguardo sobre isso? O que a gente faz sobre isso? Conheça a doutrina espírita, porque depois você pode ler o que você quiser. Pode ler o que você quiser. Não tem problema. Depois que você conhecer a doutrina, você usa a razão, o bom senso, o critério de seleção. Fala, muito legal, muito bom, mas só isso. Muito interessante, mas só interessante. Kardec diz que naquele momento começava a receber muita mensagem, né? E as pessoas afoitas começavam a publicar, não se preocupavam com a origem daquilo, com a seriedade daquilo, e começou a contradizer muita coisa das obras que já estavam publicadas, que era o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Então ele diz que começa, e a partir daquele momento, a ser necessário para nós espíritas, uma verificação. Essa verificação com olhos críticos, né? De não deixar cair nas nossas mãos coisas ruins e nós... Porque existe uma... Eu acho que foi eu que criei essa síndrome, que eu conheço e tem vários amigos que sofrem delas, e nem por isso, né, não vou dizer que não são meus amigos, são meus amigos, mas sofrem da síndrome da verdade impressa. Não sei se vocês conhecem pessoas como essas. Pessoas que estão tranquilas dentro de um contexto e aí, de repente, pega um artigo, pega uma revista, um livro, alguma coisa e lê, e daquele momento em diante, aquilo passa a ser a verdade da vida dele. Até que outra verdade surja. Eu tenho vivido muito isso dentro do movimento espírita, de pessoas que trazem coisas assim. Há pouco tempo chegou uma pessoa na casa espírita e me disse assim: Rogério, fui numa reunião da Associação Médico Espírita. Cara, você tem que ir, cara. Eu fico bravo que eu vou lá e você não vai, você não aparece. Como é que pode? Eu falei, mas o que foi? Esse entusiasmo seu? Eu falei, não, eu comprei os DVDs e vou trazer para você ver. Tá bom, o que é? Rapaz, eles estão levantando de madrugada, indo para uma casa, não sei o que é, um prédio na Tijuca, na Mata da Tijuca. E lá está havendo materializações. Cara, aí baixa um espírito em mim de maldade, quando o cara fala uns negócios desses, porque aí eu fico mal. E eu falei, é mesmo? Eles fizeram o transplante de uma válvula mitral. Cara, o cara trouxe os slides, mostrou pra gente. Falei, mas quando foi isso? Falei, agora, rapaz, sábado, ali no Hotel Domingos, aqui na Praça do Suspiro. Foi o transplante que eu estou falando. Agora, o cara trouxe como novidade. Falei, não é possível. Como é que esse negócio acontece? Aí eu fico, mas é maldade, porque eu sei como é que acontece, sei como é que é, sei até o que a pessoa falou, contando, mas a gente dá corda, não diz que a gente dá corda, né? E aí ele disse assim, alguns médios se reúnem numa sala para doação de ectoplasma. Talvez seja por isso que seja de madrugada, né? Mas na Mata da Tijuca é fria, né? Porque vão ser assaltados. Não vai ter jeito. Uma hora vai dar errado. Com proteção espiritual e tudo, vai dar errado. E aí o espírito que vai operar, o espírito que faz os negócios lá, se materializa. Mas o cara falava, e se eu estivesse olhando para o braço dele, o cara estava arrepiado. Ele estava entusiasmado mesmo com o negócio. E o espírito se materializa, e as pessoas dizem que tem certeza que é ele. Foi como assim? Porque ele arrasta a perna. Aquilo, minha barriga já estava doendo. Arrasta, ele foi um... É engraçado, né? É sempre assim. Ele foi um médico alemão. Nunca vi um médico português trabalhando nesse negócio. Coimbra tem uma universidade de medicina maravilhosa, só médico alemão. E ele arrasta a perna, mas por quê? Ele foi vítima de um bombardeio na Segunda Guerra Mundial, ficou preso nos escombros e a perna dele gangrenou e ele morreu de gangrena. Hoje ele faz um trabalho no plano espiritual. Eu disse assim, pô, você podia falar com ele. Falei, não, mas o cara é do Rio. Eu falei, não, pois é, mas ele vai voltar aqui. Você fala com ele para falar com o espírito lá, um negócio. Ah, já vem você com essas bobeiras. Eu falei, não, é sério, é sério. Fala com o cara para falar com esse espírito, para ver se ele... No Rio de Janeiro tem muito centro espírita.
Eu podia falar em Friburgo, mas Friburgo é longe. Lá no Rio de Janeiro tem vários centros espíritas. Fala com ele para ir num centro espírita e pedir alguém para fazer uma prece bem feita para consertar essa perna dele, rapaz. Porque a gente está cansado de fazer isso em reunião mediúnica. O cara desencarnou na Segunda Guerra Mundial. Está fazendo um trabalho de médico. Você vai me querer falar que é um espírito superior? Não, ele é um espírito, um médico que não aceitou bem o desencarne e continua fazendo um trabalho junto aos desencarnados. Mas isso não tem nada de espírito superior, de maravilhoso. Ele continua um médico que nem conseguiu se perdoar, nem conseguiu consertar a própria perna. Ou seja, isso choca as pessoas. Eu tenho certeza que alguém está chocado com eu falando isso. Mas isso é Kardec. Como é que eu vou admitir um espírito que 60 anos depois do desencarne dele continua arrastando a perna? Um cara que faz transplante de coração, um cara que conhece a medicina e não conserta a perna? Há um tempo atrás eu recebi um espírito numa reunião mediúnica, ele disse assim, posso falar? Normalmente eles chegam assim meio humildes, né? Posso falar? Pode, meu amigo, pode falar à vontade. Eu não sei o que aconteceu, porque eu fui para a missa e não voltaram para me buscar. Eu sou cego, as pessoas sempre me levavam para a missa e ao final da missa me buscavam. E já teve muita missa e nunca mais foram me buscar. A minha família, as pessoas me deixaram lá. Você é cego? Cego. Mas onde você morava? Não, em Ouro Preto, ali em Minas Gerais, né? Falou, já vou começar a avisar para o senhor que o senhor está em Friburgo, no Rio de Janeiro. E se trouxeram o senhor aqui hoje, não foi à toa. Deve ser para o senhor voltar a enxergar. E aí eu disse assim, dona Selma vai fazer uma prece para o senhor, nós vamos pedir aos amigos espirituais, quem sabe? Quem sabe é o dia do senhor voltar a enxergar, até porque alguma coisa grave aconteceu. O senhor ter ficado lá tanto tempo, não comeu, não bebeu. Eu não vou dar um susto no cara falar que ele morreu assim, de repente, que o cara desencarna pela segunda vez, né? Porque a gente acha fácil falar para os espíritos, fala, não, você desencarnou, meu irmão. Aí o cara para de falar, fala, o que foi? Foi embora? Fala, não, desmaiou. O cara não estava pensando que estava vivo, você fala que ele morreu. E aí, de vez em quando, eu conversando com ele, explicando para ele que ele ia voltar a enxergar, e falava, dona Selma vai... Mas isso era doutrinando a dona Selma, preparando a dona Selma. Dona Selma vai fazer uma prece hoje, a melhor prece da vida dela. E eu com medo de falar e o cara não enxergar, né? Porque a gente fica meio inseguro. Falei, então vamos lá, meu irmão, todos nós vamos nos unir a essa prece, dona Selma. Dona Selma mandou um Pai Nosso e mandou uma prece direto para o chefe, direto a Jesus. Nem terminou a prece. Eu estou vendo. Eu estou enxergando. Meu Deus do céu. Éramos 14 pessoas. Ele e os outros 14 encarnados, todos chorando. Porque isso é espiritismo. Isso é você colocar em prática esse processo, libertar a pessoa. O cara estava desencarnado pensando que estava encarnado. O cara se separou do corpo físico, mas que estava mais encarnado do que a gente que estava na reunião. Continuava cego. Então, por que esse médico está puxando a perna? Porque continua preso aos registros mentais do corpo físico. Fazer uma prece boa para esse alemão, em português mesmo, que ele começa a andar direitinho. Vai ser muito mais fácil, né, para fazer as cirurgias, para continuar o trabalho dele. Então é interessante esse controle da doutrina espírita. Kardec propõe quando as obras já estavam prontas, né, as 3 obras básicas já estavam prontas. Né, o Livro dos Espíritos em 1857, o Livro dos Médiuns depois só vem em 1861. Né? A grosso modo, 4 anos já tinham se passado. E o Evangelho em 64. Ou seja, aí estava o tríplice aspecto da doutrina espírita, filosofia, religião, filosofia, ciência e religião, né? Então, estava estruturado. Aí vamos desmistificar mais à frente, né, as crendices do céu e inferno, e lá na frente a Gênese, né, com as predições, com os milagres, aquela coisa de frustrar a gente, né, quando Kardec diz, não existe milagre. Fala, mas e agora, como é que eu vou fazer? Toda vez que eu oro, eu espero um milagre. Eu espero que Deus pare o universo para me atender.
que esqueça os outros tantos bilhões de pessoas e pare e me atenda. Como é que vai ser da agora para frente? Não existe milagre. Olha só essas coisas complicadas, né? E aí foi no Evangelho de 1864 que Kardec faz a proposta da autoridade da doutrina espírita, mostrando o porquê dessa autoridade. E a gente tem que supor, né, que vamos supor que algum espírito resolva ditar uma obra contrária à doutrina espírita. De onde a gente vai tirar subsídios, onde a gente vai tirar base, razão para contestar isso? Conhecendo a doutrina espírita, não tem jeito, tem que conhecer a doutrina espírita. Se nós somos espíritas e não conhecemos a doutrina espírita da forma que se deve conhecer, estudando o livro, qual é mesmo, gente? Livro dos Espíritos, né? Livro dos Espíritos, o Evangelho, não, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese. Se sobrar tempo, lê obras póstumas de uma vez também, já não é obra básica, mas já lê as obras póstumas também. Porque foi feito nessa ordem. Por quê? Porque numa ordem crescente. Ele começa os conhecimentos e vai crescendo os conhecimentos e vai te ensinando coisas mais complexas. Não adianta falar, eu já tentei ler a Gênese, é muito complicado. Não é lógico, você não tem as bases para ler a Gênese. Vai lá, leia o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho, o Céu e o Inferno, depois leia a Gênese e fala, ah, bom, nem é tão complicado assim. Parecem coisas bobas, mas não é, né? A gente tem que ter muita prudência com obras mediúnicas, porque principalmente quando a gente não conhece a doutrina espírita da forma que deveria conhecer. Porque senão a gente começa a criar uma outra doutrina. Eu brinco também, as pessoas já me chamaram a atenção para não brincar com isso, mas eu gosto dessa brincadeira. Eu digo assim, olha, não adianta você pensar que vai morrer. Eu, por exemplo, me nego a ir para o umbral. Não adianta, eu não vou. Não tem papo, não vou. Não adianta você pensar que vai morrer e vai para o umbral. Ah, mas André Luiz foi. Falei, não adianta. Aquela poça era dele. Aquele sofrimento era dele. Aquilo ali é a visão dele. Se nós todos aqui desencarnássemos agora e fôssemos para o plano espiritual, seja lá para onde for, para o umbral eu estou fora, mas para onde for, e daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, todos nós fôssemos convidados a escrever as nossas impressões sobre o plano espiritual, sairiam tantos livros diferentes quanto somos. Cada um ia ter a sua opinião. Então, e todo mundo está errado? Não, todo mundo está certo. Só que a opinião de todo mundo. Para chegar a uma conclusão, o que eu teria que fazer? Ler de todo mundo e tirar uma conclusão. Por quê? Porque algumas coisas vão ser impressões pessoais que nem aconteceram. Vão ser sentimentos, amarguras, aborrecimentos, né? Às vezes a gente fala assim, fulano é uma mala danada, não vale nada e tal. E o outro fala, não, rapaz, que isso, o cara é gente boa. Ou seja, é um processo de percepção. Você percebeu aquilo, mas a pessoa é boa. Você que percebeu aquilo ali e sentiu aquilo. Então, tem que ouvir mais pessoas para tirar conclusões, né? Até porque isso também é um perigo. Você ouve e fala assim, ó, fulano falou que fulano é... E começa a jogar para frente e às vezes está errado, né? Não sabe o que aconteceu. E para a gente ter uma noção, né, básica das obras básicas, né? É nessa ordem, né? Mas o interessante é a gente perceber que isso levou 11 anos para ser feito. 11 anos de trabalho exaustivo, né? E como eu disse lá no começo, não satisfeito, ele vai e publica paralelamente. Paralelamente. Ele só lançou o Livro dos Espíritos e começou a publicar a Revista Espírita. Essa, então, é um eterno desconhecido dos espíritas. Pouquíssimas pessoas no movimento espírita leram a Revista Espírita. É grande, são 12 anos de publicação, e ele publicava todo mês, mas é lá que a gente vai ver na prática tudo que está nos livros. Os 5 livros são propostas teóricas, e na Revista Espírita ele desenvolvia essas teorias. Então é lá que a gente vai ver espírito que jogava pedra na casa dos outros, botaram a polícia, botaram não sei isso em Paris, e a pedrada está comendo no telhado da casa da mulher. E foram lá, chamaram Kardec, eles iam lá para ver o que estava acontecendo. Evocavam o espírito. Falaram assim, mas todo mundo fala que não pode evocar, como é que ele evocava? A gente vai arrumar um problema danado se acreditar que não pode evocar espíritos. Porque Kardec evoca o tempo todo.
e estimula a evocação. Quer saber alguma coisa? Convida um amigo espiritual para te explicar o que é. Chama, se a intenção for boa e tal, se tiver cuidado, vai vir coisa boa. Evocava o espírito, por que pedrada? Não, nós estamos brincando com ela. Ela é muito fofoqueira e tal, a gente resolveu jogar umas pedras na casa dela. Sumir as roupas do varal da mulher. Kardec ia lá saber. Ó, tem uma cidade aqui perto de Paris, aqui, que a população está tendo convulsões. Mas não eram uma, nem duas, nem três pessoas. Eram muitas pessoas na mesma cidade tendo convulsões simultaneamente. Chamam Kardec, Kardec vai lá descobrir. Está lá nas obras, lá, convulsionários. Bom, convulsionários. Se você for lá eu não lembro o nome da cidade, mas é convulsionários, ele bota o nome da cidade. E ele explica por quê. Era tudo provocado pelo padre da cidade. O padre fazia umas missas tão legal, tão agitada, que o pessoal entrava em transe. E ele devia cantar, devia agitar o pessoal entrava em transe e tinha convulsões. Kardec vai lá e explica como o magnetismo atua nesse processo. Então é muito legal. Estudar a doutrina é uma coisa interessante. Você começa a ler e tem que deixar porque ler é viajar, né? Ler é viajar. Você pega um livro te falando, por exemplo, como é a Alemanha, você tem que abrir a mente. E tem que viajar na narrativa. Tem que voltar a ser criança, abrir, né, o coração lúdico, a imaginação e deixar viajar. Então, ler isso, você entrar nesse processo de leitura e vivenciar aquilo ali. Vá aos livros e aprenda sobre a doutrina espírita, no nosso caso específico, é lógico, né? Vá aos livros e aprenda e você vai se apaixonar, porque não é um aprendizado em vão, é um aprendizado de prática. A doutrina espírita é, acima de tudo, a possibilidade de implementar nas nossas vidas um caminho que vem dando certo há 160 anos, de ver a proposta cristã sobre outras luzes, as luzes da razão e do bom senso. Uma boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Ele me fez lembrar a história que eu contei semana passada, hein, gente? Não desistam. Vocês devem estar lembrando da história, né? Então, a gente não pode desistir jamais de buscar essa maravilha que é a doutrina espírita. Realmente é uma doutrina de renovação, tem toda uma autoridade, porque foi realmente elaborada com muito critério, com uma pessoa com uma capacidade indiscutível, né, perante a sociedade da França e também do mundo, porque ele marcou também uma época, né, deixando para nós essa maravilha que é a doutrina espírita. Então, nós só temos a agradecer ao Rogério por trazer de uma forma assim leve, bem leve, né, sobre a doutrina espírita, sobre a autoridade da doutrina espírita. Então, fica aí o nosso agradecimento em nome do Centro Espírita Friburguense e que a gente não desista jamais de buscar as bases nos livros, né, codificados por Allan Kardec e também muitas outras coisas que vão surgindo e que vão aclarando o nosso entendimento sobre a doutrina espírita. Então, vamos fazer a nossa parte.